Olá, turma, tudo certo? Essa aqui é uma aula, né, uma sequência da aula sobre fatores de clima no Brasil e de maneira bem resumida, né, vou apresentar aqui alguns dos tópicos, né, que caracterizam os tipos climáticos no território brasileiro, beleza? Então, acompanhe comigo aí. A gente vai falar sobre os tipos de clima do Brasil, tá certo? Antes, só para relembrar, né, um pouquinho, voltando, né, à questão do território brasileiro, alguns fatores que vão caracterizar o seu clima, né, como o efeito da água do mar, né, a maritimidade, o efeito no clima, tá? Como o Brasil é um território grande, então tem a parte no seu interior, a continentalidade também gera um efeito no clima, certo? A sua posição em relação aqui à linha do Equador, né, vai gerar também um efeito no clima, especialmente na porção norte e nordeste do Brasil, a porção sul do território brasileiro, né, parte do sudeste e centro-oeste aqui, ela é cortada pelo trópico de Capricórnio, né? Então a gente tem uma parte do território que já está numa região temperada e isso também gera efeitos, né, para o tipo climático do nosso território. Além ainda de ter aqui, né, a formação de uma massa de ar fria, tá? Sobre o Oceano Atlântico, mais perto da Antártica, do Polo Sul, e essa massa de ar, quando ela chega com força no território brasileiro, obviamente ela vai gerar um efeito maior, né, na região sul, mas ela pode gerar um efeito também, um efeito da friagem na região norte do Brasil. Então, quando a gente fala dos tipos climáticos brasileiros, a gente tem que relembrar dos fatores do clima também, tá? Aula esta que já foi apresentada para vocês em vídeos anteriores, né? Então, até por isso, hoje aqui eu vou apresentar de maneira mais sucinta, né, e objetiva quais são esses tipos do clima no território brasileiro, certo? Então, olha aí, né, aqui a gente tem o mapa dos climas no Brasil e os climas eles são o equatorial, tá? O semiárido, o clima tropical, o tropical de altitude, o tropical úmido e o subtropical, tá certo? A gente vai ver aí a característica de cada um desses climas nesses slides aqui na sequência, tá? Então, sobre o equatorial úmido, ele está ali na região norte do território brasileiro. As médias térmicas elas são elevadas o ano todo, justamente pelo fato da sua posição geográfica, né? Na zona de clima quente. Então, tá bem próximo ali, uma grande parte dessa região norte, né, próximo à linha do Equador, e isso gera uma média térmica mais intensa mesmo, o ano inteiro, tá? Inclusive nos meses de inverno, né? As chuvas também são comuns o ano todo, certo? E ali, né, considerando que mesmo estando no interior do território brasileiro, essa porção da região norte, ali existe um grande rio, né, uma grande quantidade de água, mesmo no subsolo, na questão da vegetação, a floresta amazônica, o rio Amazonas. Então, isso fornece uma grande umidade para a atmosfera, tá? Por isso o clima ele é equatorial e úmido, né? E justamente essa quantidade de calor e essa quantidade de água nesse sistema permite a formação da floresta, tá? Então é um sistema que ele se completa, né? Tá certo? E marca essa característica
da vegetação desta região também. Tranquilo? O outro é o equatorial semi-úmido, né? Ele vai acontecer no extremo norte do território brasileiro, então ele pega também um pedaço ali, né, de territórios da região norte e se estende também para outro país, mas falando em termos de Brasil, é no extremo norte do país. A diferença entre esse equatorial semi-úmido e o equatorial úmido está na quantidade de chuva, né, porque a média térmica ela é elevada também o ano inteiro, basicamente a mesma, mas o volume de chuva ele é um pouco menor, né? E em alguns meses também, em alguns períodos do ano, as chuvas elas não são tão frequentes, né? Lembrando ali que no equatorial semi-úmido, ou desculpa, no equatorial úmido, né, aqui eu não coloquei valores, mas a precipitação anual ela pode chegar a 3.000 milímetros de chuva, né? Às vezes mais, às vezes um pouco menos, tá certo? Então, o que muda aqui no semi-úmido é isso, é esse volume de chuva ao longo do ano que vai ser um pouco diminuído, tá? No clima tropical, ele vai acontecer, como vocês viram no mapa ali, na porção central do território, com 2 estações, né, chuvosas bem definidas, sendo que a maior precipitação ela é no verão, tá certo? E as médias térmicas também são consideradas altas, né, normalmente acima dos 16 graus, mesmo nos meses de inverno. A diferença também vai ser no tropical de altitude, tá? Que o que marca essa diferença é exatamente a altitude do relevo. Então, em áreas que estão ali, né, na porção central do Brasil, naquela mancha de clima tropical, porém com elevações acima de 1.000 metros, a gente tem algumas as características do clima tropical, tá? Porém, quando for inverno, né, a média térmica ela vai ser bem menor. Ela vai ser mais sentida exatamente pelo fato de estar mais alta, né, em regiões mais altas, tá? O relevo mais elevado. A gente sabe que isso também é uma outra característica, né, a altitude em si, ela interfere na média térmica, né? Na medida que aumenta a altitude, diminui a temperatura. Então, se eu estou falando de áreas que são mais elevadas, obviamente a temperatura vai ser mais baixa, tá? Por isso, a ocorrência em regiões serranas, certo? O tropical semiárido ele vai acontecer lá no interior da região nordeste e ele é marcado por uma baixa precipitação, né, pluviométrica, então uma quantidade de chuva pequena ao longo do ano. Olha, ali na região norte, né, no clima equatorial úmido, eu citei para vocês cerca de 3.000 milímetros de chuva ao longo do ano. Olha, isso aqui não é nem 1/3 do que acontece lá, né? No semiárido, a gente vai ter aproximadamente 800 milímetros de chuva ao longo do ano, e sem contar que é irregular, tá? Essa quantidade de chuvas, tá? E as médias térmicas elas são elevadas também, né? Porque a região nordeste do Brasil ela sofre influência da sua posição geográfica, tá? E existe também o efeito, né, de zonas de alta e baixa pressão que se formam na região nordeste, que não permite que a massa de ar atlântica ela chegue, né, até o interior ali na região do sertão do nordeste, e que vai garantir essa baixa precipitação ao longo do ano, tá? Porém com as médias térmicas elevadas, né? Características como essas vão caracterizar também o tipo da vegetação do lugar, né? Solos arenosos, pouco profundo, vegetação esparsa, né, no território, marcam algumas das características desse tipo climático. E por fim, né, o clima do tipo subtropical, que para nós que estamos estudando aqui, né, aqui na região sul,
é mais fácil de compreender porque faz parte da nossa realidade. Ele predomina na região sul do país, ele é um clima considerado também de transição entre as regiões tropicais e as regiões temperadas do globo, tá? Os invernos eles são frios e no verão a gente pode ter elevadas temperaturas, né? Para quem mora aqui, né, no centro-sul do Paraná, por exemplo, tá? Aqui na região do Guarapuava, sabe do que eu estou falando, né? O verão ele pode ter temperatura de 30, às vezes acima de 30 graus, e o inverno não é raro a gente ter temperaturas, né, próximo de 0 grau, 1 grau, às vezes até temperaturas negativas. A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima a gente chama de amplitude térmica. Então, a amplitude térmica é grande, né, no clima subtropical. Você imagina, no verão, uma temperatura de, sei lá, 30 graus, e no inverno, uma temperatura de -2, né, como já ocorreu em invernos anteriores, a gente tem uma diferença aí de 32 graus, certo? Né, então, isso é uma amplitude térmica grande, né? Com uma amplitude térmica desse jeito, com essa variação de temperatura tão grande ao longo do ano, alguns tipos de vegetais conseguem se adaptar, outros nem tanto. O que vai marcar também o tipo da vegetação predominante aqui na região, né? Como algumas árvores caducifólias, pinheiro, né? Como é o caso da araucária, o pinheiro do Paraná, que se adaptam a esse tipo de clima e especialmente a uma baixa temperatura, tá? As chuvas, né, elas são bem distribuídas ao longo do ano nesse tipo de clima e podem ser consideradas também abundantes, né? Que variam entre 1.600, 1.800, às vezes até 2.000 milímetros de chuva ao longo do ano, né? Um outro elemento também que ajuda a gente a compreender um pouquinho dessa dinâmica climática, que a gente pode citar, é o fato de que a região sul do país ela é considerada uma das regiões mais produtivas, né, em torno de agricultura no Brasil, né? Agricultura e pecuária, mas especialmente agricultura, né, que se conecta com o tipo climático, tá certo? Esses são, né, os tipos de clima do território brasileiro e algumas das suas principais características, né? Continuem estudando, né? Façam aí a revisão dos conteúdos, leiam o que puderem ler sobre os tipos climáticos do Brasil e vejam também os vídeos anteriores sobre os fatores e elementos do clima, né? Os que atuam no território brasileiro, mas a gente também pode compreender para outras realidades do mundo. Beleza, galera? Até mais!